Nós estamos criando a cultura da navegabilidade. Os rios têm um papel importante na circulação da cidade e é preciso aprender a tomar proveito dessa geografia. É a frase do secretário das Cidades de Pernambuco, Danilo Cabral. Olá, estamos começando mais um programa Assunto do Dia pela sua Rede Brasil de Comunicação e hoje vai falar sobre a navegabilidade por rios. Você já deve ter ouvido falar em frases como o Recife é a Veneza brasileira ou ainda a cidade Maurícia. Pois é, Recife é uma cidade cercada por rios. E um detalhe é importantíssimo que o rio Capibaribe está presente em boa parte da geografia da cidade, boa parte da paisagem da cidade do Recife. Ele nasceu na Serra de Jacará, no município de Poção. Foi nas margens desse rio que se formaram os primeiros engenhos de cana-de-açúcar devido ao solo massapê, ideal para esse cultivo, essa monocultura. O que é um marco na história de Pernambuco e de todo o Brasil, como nós todos sabemos. Dessa forma, a trajetória histórica de Recife está diretamente ligada à sua zona portuária. O rio Capibaribe foi projetado para ser uma alternativa de transportes pelos holandeses, mas, infelizmente, a poluição que tomou conta de suas águas, com toneladas de objetos e dejetos jogados, é uma dificuldade, inclusive, para transitar nesses rios. E o que você acha de a gente conferir agora, primeiro, a matéria introdutória? Mas eu quero lançar aqui para você a seguinte pergunta. Você acha que é uma boa opção utilizarmos o rio Capibaribe nesse projeto navegável que pode ser implantado ao longo desses dias e meses, enfim? Será que é uma alternativa boa para desafogarmos o trânsito da nossa cidade? Essa pergunta eu deixo para você responder ao longo desses 3 blocos do programa, que vale ressaltar, esse programa é ao vivo, então, portanto, você vai poder participar em tempo real. Eu quero contar aqui com a sua interação. Vamos acompanhar agora a matéria com a Suelen Breiner. Um relatório desenvolvido em 2002 pela Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos aponta que aproximadamente 80% dos dejetos orgânicos do Recife são despejados no rio Capibaribe. A qualidade das águas da bacia do rio está comprometida ao longo de toda a sua extensão, mas o descaso do rio Capibaribe está com os dias contados. O que hoje é considerado um depósito de lixo está prestes a se tornar uma saída para o trânsito caótico do Recife e região metropolitana. O governo de Pernambuco está investindo 289 milhões de reais no rio. A verba foi liberada para a implantação do projeto Rios da Gente, que tem como objetivo oferecer mais uma opção de transporte aos recifenses. Cerca de 13 quilômetros de extensão do Capibaribe serão navegáveis. O edital para a dragagem do rio já foi lançado e todos os lixos e escombros de antigas construções serão retirados. Esta fase deve ser concluída em até 18 meses. A primeira frente é a gente realizar a dragagem do rio, é recuperar o leito do rio para possibilitar a navegação dos barcos que lá vão circular. Ao todo são 14 quilômetros de corredores, sendo 11 quilômetros para o eixo oeste e mais 3 quilômetros para o eixo norte da cidade. A construção de 2 rotas e 7 estações de embarque e desembarque deve ser iniciada em dezembro deste ano. Com o projeto, cerca de 300 mil passageiros serão beneficiados mensalmente. 12 embarcações climatizadas serão disponibilizadas para atender as rotas norte e oeste. A Rota Norte, com quase 3 quilômetros de extensão, partirá da Rua do Sol rumo ao complexo de Salgadinho, em Olinda. Já a Rota Oeste vai atender a estação central do metrô Recife e a estação BR-101. Durante o percurso de 11 quilômetros de extensão, algumas paradas serão realizadas nos bairros do Derby, Torre e Santana. É o único projeto desse tipo em todo o PAC-MOB nacional. É algo que a cidade ganha como meio de transporte, como fator de atração de turismo também. O novo transporte sustentável terá que realizar 156 viagens por dia, com duração de 40 minutos. Os usuários poderão fazer a integração com os ônibus e até mesmo com o metrô, pagando uma única passagem. Com essas ações, nós vamos estar devolvendo o rio à população. O Recife tem uma tradição histórica em relação às suas vias fluviais e com isso aí, que hoje nós perdemos muito a distância com o rio que se encontra com dejetos, com esgotos, com lixo por toda parte, que possamos então fazer com que a população vivencie esse importante aspecto de sua área urbana.
Até abril de 2014, esta realidade deverá desaparecer definitivamente do Rio Capibaribe. Muito bem, como os rios que cortam a capital pernambucana podem ser uma alternativa para o transporte para o cidadão. Olha, pesquisas da FEComércio indicam que a dificuldade de mobilidade urbana do recifense também atinge o comércio, pois 72% dos empresários sentem um impacto de engarrafamentos e outros fatores que deixam mais lento o transporte na nossa cidade. Uma opção que pode ser um grande forte para a mobilidade urbana é a navegação pelos rios Capibaribe e Beberibe, como você acompanhou, como nós acompanhamos na matéria. Em julho desse ano, o governo do estado providenciou um edital de licitação para a dragagem do rio, um passo dado para tornar o Capibaribe navegável, com o programa Rios da Gente. E, de acordo com informações do próprio governo, o projeto pretende sair do papel até o ano de 2014, como nós conferimos, né, com a Suelen Breiner. E para conversar conosco sobre esse assunto, contamos hoje com a presença, a participação aqui no nosso programa, né, para esclarecer melhor sobre esse assunto, a doutora Belize Câmara. Ela que é promotora de Justiça do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural do Recife, do Ministério Público de Pernambuco. Além, é claro, da Ana Suassuna, que é secretária executiva de Articulações Institucionais e Captação de Recursos da Secretaria das Cidades do Estado. E você é o nosso terceiro convidado especial, porque você vai poder participar ao longo desse debate, dessa conversa. Quer saber como? É muito simples. Você vai poder interagir através das nossas linhas interativas. 0 Operadora 81 3424 1547. Eu disse 3424 1547. Ou também o 3424 1977. Você vai sempre acompanhar aí no rodapé do seu vídeo. Além, é claro, eu queria agradecer aos nossos internautas que estão nos acompanhando em toda parte do mundo através da internet pelo www.rbctv.com.br. E você, internauta, você pode nos fazer uma visita nas nossas redes sociais. Atenção para o endereço no nosso Twitter. É através do @Assunto do Dia TV. Eu disse @Assunto do Dia TV. Através do nosso Facebook, pelo endereço Assunto do Dia. Eu queria agradecer aqui a participação, a presença das nossas duas convidadas. É uma honra tê-las aqui conosco para falarmos de um assunto tão importante para a sociedade, principalmente para uma coisa que vem preocupando muitos pernambucanos, não só os pernambucanos, mas todo brasileiro, que é a questão do trânsito. Tudo que vier para desafogar esse trânsito vai ser muito bem-vindo. Eu queria aqui, já começando a conversar com a Belize, né, justamente sobre esse projeto. O que é que você acha com relação ao impacto ambiental? Acho que pode diminuir, inclusive, porque vai ser cuidado, né, vai ser transformado num projeto bem mais interessante, onde a população vai estar mais participante desse projeto. Qual a sua opinião, doutora Belize? Bom dia, Felipe. Bom dia, telespectadores. Bom dia, doutora Ana Suassuna. Bom, de início eu queria frisar que o Ministério Público é inteiramente favorável ao projeto de navegabilidade do Rio Capibaribe. Só que essa primeira etapa, a dragagem, é um procedimento muito complexo. E, conforme também foi noticiado na audiência pública, só foi realizado o estudo de impacto ambiental para as obras das construções das estações de embarque e desembarque. E não foi realizado o estudo de impacto ambiental para as obras da dragagem. E a dragagem, o que consiste a dragagem? É você tirar os sedimentos do rio, os resíduos que se encontram no rio e realizar os canais, realizar a construção dos canais de navegação para tornar possível a passagem dos barcos. Então, é um procedimento altamente complexo, que envolve e deve envolver diversos estudos, porque pode acarretar diversos impactos transitórios ou permanentes, né? Como, por exemplo, a mudança da configuração da linha da costa, a alteração da qualidade da água e diversos outros impactos que, por nós, às vezes não são nem previsíveis, né? Os profissionais técnicos da área têm mais condições de falar com detalhes sobre esses impactos, mas são impactos significativos, né, ambientais. Bom, então, nós somos favoráveis a essa obra, mas estamos exigindo o estudo de impacto ambiental para a obra de dragagem. Porque imagine que Recife, durante décadas, o Rio Capibaribe recebeu dejetos das mais variadas ordens, poluentes, contaminantes, né, de várias origens no rio, durante décadas poluindo o rio,
e esses sedimentos estão lá, subterrâneos no rio, e de repente vão ser retirados. Isso. Então, é uma atividade muito complexa, que exige parâmetros científicos, estudos, para que seja realmente monitorada e fiscalizada. Agora, um ponto importante que a senhora colocou mesmo com tantos problemas, né, de âmbito ambiental, mas a natureza insiste em sobreviver. A gente encontra ali várias espécies ainda, né, diante de tanta dificuldade, né? É uma coisa que a gente deve ressaltar. Por isso que é preciso fazer essa avaliação de impacto ambiental. Isso. Muito ainda bem. há recursos pesqueiros, ainda há pessoas que sobrevivem da pesca no Capibaribe, por incrível que pareça. É verdade. E chega, inclusive, a ser, não é, Ana Suassuna, interessante a gente ver aqueles pescadores pescando ali, quer dizer, uma prática que já é antiga, né? Utilizar ali do rio Capibaribe, enfim, para o seu sustento, inclusive para a venda também desse pescado, desse, Perfeito. Não é? E aí, agora, eu queria saber também, é importante a gente trazer aqui para o nosso telespectador a origem desse projeto Rios da Gente. Eu queria que a senhora pudesse explanar melhor um pouquinho. Pois não. Bom, bom dia aos espectadores do Assunto do Dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, doutora Belize. Bom, é um prazer a gente estar aqui, né, tendo mais essa oportunidade de divulgar e de interagir, né, com os futuros usuários aí do sistema, né? Porque, na verdade, esse projeto, ele, além de trazer, elevar a autoestima nossa, né? Porque a gente chama de, como você bem falou, Felipe, Veneza Pernambucana. A Veneza Pernambucana, a gente costuma dizer brincar que a formação do rio Capibaribe com o Bibiribe forma o Oceano Atlântico, né? Então, essa nossa mania de grandeza, né? Ela faz a brincadeira até com os nossos rios. Mas ele realmente, eu acho que o grande, vamos dizer assim, tratamento que o projeto vai dar ao rio, né, na hora em que o usuário vai conviver dentro da água, né, isso vai fazer com que ele tenha um respeito maior, né, com esse projeto. Eu acho que o projeto em si, ele, além de trazer um benefício enorme, que é a questão do transporte público de passageiros, integrado ao sistema de transporte público de passageiros, ele traz em si 4 eixos importantíssimos. A doutora Belize falou apenas de um, né, que é a questão do projeto de dragagem, mas ele traz também toda a questão da urbanização do entorno das margens do rio, que eu acho que é uma coisa muito importante, né, para a cidade, para o Estado. Esse projeto está trazendo, inclusive, uma simpatia em nível nacional, né? Na hora que nós apresentamos esse projeto para captarmos os recursos, a adesão foi imediata, né? Então, ele traz em si grandes qualidades, né? E a adesão da população a esse projeto já representa, vamos dizer, uma preocupação, né? Porque muitas vezes a gente, quando observa bastante o rio, a gente vê que na vazão das marés, traz lixo e fica pendurado às margens do rio, nas folhas, nos galhos do mangue, enfim. Então, eu acho que uma das questões, vamos dizer, desse empoderamento da população com relação a esse projeto, né, ele vai trazer um benefício muito grande, né? A gente está tomando a iniciativa, né? Muita gente já está perguntando por que só 7 estações, por que não 20, né? Então, a gente está dizendo muita calma nessa hora, porque a gente tem que começar com um trabalho que dê a sustentabilidade, né? Então, os barcos funcionarão como ônibus, né, usando a via do rio. E tem também, não somente a questão das estações, como eu estava falando, o projeto de dragagem, as estações, a parte de sinalização náutica, toda a parte de embarcações, quer dizer, são muitas interferências, porque o ambiente antrópico é muito antropizado, ou seja, ele já foi ocupado, né, praticamente em toda a sua margem. E nessa questão da dragagem, os estudos que foram feitos, né, aí só respondendo um pouco o que a doutora Belize colocou aqui, existe um plano de controle ambiental com 10 programas. Né? Esses 10 programas são programas de monitoramento durante as obras da dragagem e após, né? Então, são
etapas que estão sendo tratadas, né? E o EIA-RIMA, ele complementa com 15 programas. Quer dizer, na verdade, a gente está tendo um cuidado ambiental imenso com esse projeto, né? Exatamente por conta das circunstâncias em que os nossos rios se encontram, né? De degradação, de pouco respeito, de ocupação, né? E veja, Felipe, a gente já participou de debates públicos, né, dentro do Comitê da Bacia do Capibaribe, já fomos a audiências públicas promovidas pela Câmara, né? E é interessante porque surgem ideias assim fantásticas, né? Como por exemplo? Como, por exemplo, colocar lanchas de velocidade. Nossa. Né? Então, a gente sabe que o cuidado tem que ser muito grande porque nossas margens não serão dragadas de canto a canto. Isso. Elas vão ser potencializadas, o projeto de dragagem vai ser potencializado. Ou seja, o estreitamento que hoje existe, a distância de uma parte à outra, vai continuar. Vai continuar, né? O que vai ser feito, o projeto de dragagem, ele, na verdade, ele vai... Hoje, o que tem de canal de navegação, ele vai ser tratado. Entendo. Então, não é uma dragagem de canto a canto, por exemplo, né? Ela tem um princípio de garantir uma via exclusiva de barcos, né? Eu, inclusive, estou reforçando essa questão, porque muita gente diz, eu vou entrar agora de jet ski, vou entrar de lancha. Quer dizer... muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora, mais uma vez, né, Felipe? Muito bem. Agora, é importante também a gente trazer, né, claro, tem uma base de sustentação para se fazer um projeto como esse. Claro, a questão paisagística vai melhorar muito nossa cidade, vai dar aquela dimensão europeia, talvez, enfim, imaginando um pouquinho aqui Amsterdã, enfim, a Holanda. Mas é claro, não só isso, mas também vai ter uma utilidade maior o rio, ou seja, vai haver uma preocupação maior, é o que acreditamos. A população vai ser uma parceira, né, para cuidar, para não jogar dejetos ali, para não jogar objetos, enfim, poluir o rio cada vez mais. Mas é claro que a gente está embasado, né, em algum estudo. E eu queria que a doutora Belize pudesse trazer para a gente uma reflexão sobre a mobilidade urbana hoje, que é um dos principais fatores, acredito eu, que veio a desencadear, né, o nascimento ou ressurgir realmente esse projeto, né, para a cidade do Recife. Eu queria que a doutora Belize pudesse refletir um pouquinho sobre a questão da mobilidade urbana, que tem preocupado muito o recifense, o pernambucano e, claro, o brasileiro. Bom, Felipe, a mobilidade urbana, muita gente usa essa expressão de forma equivocada, quando se pensa exclusivamente em automóveis, né? A mobilidade urbana quer dizer a capacidade das pessoas, em geral, democraticamente, se locomoverem, irem e virem dentro da cidade. Então, quando se fala que determinada obra vai melhorar a mobilidade urbana, se fala dessa capacidade geral e não somente para automóveis. É bom que se entenda que mobilidade urbana abrange esse aspecto geral. Então, é inegável, e aqui eu concordo com a doutora Ana Suassuna, que o projeto de navegabilidade do Rio Capibaribe, claro que não vai solucionar totalmente os problemas de mobilidade do Recife, né? Mas vai atenuar, vamos dizer assim, vai ser mais uma opção de modal, de transporte, né? E é importante que o governo invista nesse tipo de obra, sem dúvida nenhuma. Então, é um complemento, vamos dizer assim, aos diversos outros modais que deverão ser implementados, e a sociedade exige que seja implementado com os meios de transporte público, que realmente de qualidade, né? Que é o que vai realmente, vamos dizer, impactar na mobilidade e trazer realmente benefícios reais à população. Muito bem, pois não, Ana. Uma das questões que eu acho que, como a doutora Belize falou aí, é de ter mais uma opção, não é? A Secretaria das Cidades e o governo de Pernambuco está investindo fortemente na ampliação e na capacidade de transporte público de qualidade. E o modal aquaviário, né, há uma vantagem, né, bastante, que dá esse diferencial, que as embarcações elas só permitem, né, trafegar sentados, com ar-condicionado. Garantia da exclusividade de chegada e de partida, né? Então, isso tudo vai dar àquele usuário hoje que usa o carro e que muitas vezes vai sozinho, né? Não faz transporte
solidário, coisas do gênero, né? Ou mesmo quem usa a bicicleta, por exemplo. Né? É um projeto importante que, inclusive, falamos aqui com o secretário Danilo Cabral sobre essa importância de se investir Exato. Então, quando a gente fala do sistema, o sistema é integrado e que a tarifa vai integrar, o modelo de gestão já aponta isso. Foram feitas pesquisas e estudos de preferência declarada. A população diz que vai deixar o carro, por exemplo, não foi simplesmente sim ou não, ele foi um estudo bastante consolidado, né, e longo, né, e nessa pesquisa as pessoas dizem, bom, se eu tenho a garantia de me locomover e chegar e integrar com o metrô, né, que é outro modal importante, né, que transporta um grande volume de pessoas, com horário definidos, com a garantia de que não vai ter interrupções no trajeto, né? Que você sai de casa de carro às vezes e não sabe a que horas vai chegar no trabalho, né? Então, isso é uma alternativa importantíssima porque dá esse conforto e essa segurança, né? É claro que ele não pode competir em velocidade, né? Como eu estava falando anteriormente, muita gente está querendo velocidade dentro das águas. Não vai ser. Então, é uma cultura que o pernambucano e o recifense, eu mesmo, quem for utilizar o barco, que seja de fora, né? Ou seja, muita gente tinha muito exato, né? Muita gente tinha essa suspeita, inclusive nós mesmos, antes de começarmos os estudos, de que era um potencial apenas turístico, e na verdade foi o contrário, né? E veja, refletindo bem, quando a gente sai do estado ou do município e vai usar algum meio de transporte, usa o transporte coletivo que as pessoas usam, né? Normalmente nas cidades. Então, os turistas, eles evidentemente serão muito bem-vindos, mas esse transporte é um transporte público para a população em prioridade do Recife, de Pernambuco, enfim. Do Brasil e do mundo. E do mundo. Eu queria dar uma pausa aqui no nosso debate, que está muito bom, por sinal, inclusive essa reflexão é muito pertinente diante da situação que vivemos hoje, né? De dificuldade, inclusive, de se locomover na cidade, diversos engarrafamentos, enfim. Né? A gente vai dar uma pequena pausa, você confere agora, antes de irmos ao intervalo, a previsão do tempo para hoje aqui no estado de Pernambuco. A previsão para quase todo o estado é de sol, com aparecimento de algumas nuvens durante o dia. Em Petrolina, a previsão é de sol, com algumas nuvens e céu nublado, com a possibilidade de chuva durante o dia. Em Recife, a mínima é de 24 e a máxima chega a 28 graus. Já em Caruaru, a máxima é de 28. Em Santa Cruz do Capibaribe, a mínima chega a 22. Em Arco Verde, a mínima chega a 15 graus. Já em Petrolina, a máxima é de 32. Muito bem, conferimos aí, portanto, a previsão do tempo. Vamos dar uma pequena pausa, daqui a pouquinho a gente volta e você não sai daí. Você acha que com essas obras vai trazer algum benefício para a população? Sim, desde que realmente, né, como a minha colega ali falou, o rio seja limpo, ele fique potável, no sentido de que as pessoas têm que ter melhoria de vida. Vai revitalizar a cidade, o rio e o transporte, não sei se vai melhorar muito, que eu acho que é mais um projeto urbano do que simplesmente colocar transporte no rio. Vai melhorar mais as comunidades que moram próximo aos rios. Agora, para a gente, acho que não vai melhorar muita coisa, não. Muito bem, estamos de volta ao programa Assunto do Dia e no programa de hoje estamos falando sobre uma alternativa de transporte para o Recife, que é a navegação em rios, com o Recife Navegável. Um exemplo de país que usa o transporte fluvial, né, para todo mundo é a Holanda, como já falamos aqui no bloco anterior. É o principal meio de condução nesse país que diariamente leva cargas e tem sua prioridade acima dos automóveis. O transporte hidroviário na Holanda representa aproximadamente 50% da matriz de transporte de cargas. Além disso, é mais limpo e ecologicamente correto. Um acordo feito entre o governo de Pernambuco e o estado de Illinois, nos Estados Unidos, que tem um rio semelhante ao Capibaribe e oferece aos moradores benefícios como o chamado táxi aquático,
E para falar sobre esse assunto, hoje contamos com a presença aqui em nossos estúdios para você que está ligando o seu televisor nesse momento, nos assistindo aí pela Rede Brasil de Comunicação. Hoje contamos com a presença em nossos estúdios da doutora Belize Câmara. Além dela, também contamos com a presença da Ana Suassuna, ela que é secretária executiva de Articulações Institucionais e Captação de Recursos da Secretaria das Cidades de Pernambuco. E você vai poder participar ao longo do debate, né? Temos as nossas linhas interativas que vão passar agora na sua tela, no rodapé do seu vídeo, para que você possa participar. Além das nossas linhas interativas, temos também a sua participação, a sua interação pelo nosso Facebook, pelo endereço Assunto do Dia, e através do nosso Twitter, pelo @Assunto do Dia TV. E daqui a pouquinho vamos ler aqui as diversas participações. Vamos começar lendo algumas participações aqui. Temos a participação do Jonatas Eder. Ele diz aqui que acha muito interessante esse projeto, mas diz aqui, mas acho que o grande problema é a questão da limpeza do rio. Torço muito para que dê certo e que nossos políticos pensem um pouco mais na nossa mobilidade urbana, pois passar 2 horas dentro de um ônibus lotado nos deixa cansado e mesmo assim, enfim, ele comenta aqui com relação ao trabalho dele. A participação do Jonatas Eder Fernandes. Muito obrigado pela sua interação conosco. O Gesiel Félix, ele diz aqui, com certeza é um ótimo projeto. Com isso, a pesca seria também uma opção para os pescadores, mas também devemos conscientizar a população adjacente. Será também muito bom para o turismo no Nordeste. Está aqui a participação também do Gesiel Félix. Muito obrigado pela sua interação conosco. A Carla Pacheco, acho que não seria um bom projeto não. Seria tentar cobrir um problema com o outro. Está aqui a participação da Carla Pacheco. A Cleidinha Oliveira, eu acho a navegação muito boa. É um meio de transporte eficiente. Está aqui a Cleidinha participando também. A Priscila Patrícia, muito bom o debate de hoje. Ok, enfim, vamos continuar então, portanto, esse debate. Muitas pessoas participando, deixando a sua opinião, Ana, mas é claro, a gente precisa trazer também alguns dados, algumas informações. Hoje, a mobilidade urbana trabalha com a questão do transporte coletivo, o transporte, ou seja, a pessoa que tem um carro, que tem um carro e pode se movimentar pela cidade. Tem também as ciclovias, que acredito eu que vai ser também um projeto que vai ser dado continuidade, outros trechos, mas falando um pouquinho, trazendo um outro ponto, não só falando sobre transporte fluvial, mas falando um pouquinho agora sobre a questão das ciclovias, que a população, de maneira geral, tem percebido uma boa alternativa, como uma boa alternativa. Há projetos que vão realmente serem trabalhados ao longo de principais vias da cidade, não? Veja, o governo de Pernambuco, inclusive, já lançou o projeto Pedala, PE, com bastante ênfase na questão do uso desse modal e trazendo um pouco para o nosso tema aqui da mobilidade, é claro que a gente precisa equipar as cidades de estrutura e infraestrutura que dê a segurança necessária para não somente o usuário da dita magrela, como a gente costuma chamar, mas ele possa dar a segurança necessária para ele poder se locomover em trechos com vias segregadas e ter bicicletários que possam garantir o estacionamento com segurança, que a pessoa possa deixar ali enquanto está trabalhando. Enfim, é uma outra lógica, vamos dizer assim, de modal. E como todos esses modais estão sendo objeto de estudos e de investimentos e de infraestrutura, é claro que tem que ter esse casamento entre todos esses modais para que as pessoas não fiquem reféns de apenas um ou possa usar apenas um modal. Dentro do projeto de navegação, por exemplo, da navegabilidade, que é o nosso tema principal aqui, a gente tem, além dos estacionamentos, a gente vai ter bicicletários e a urbanização do entorno vai favorecer exatamente a chegada do usuário da bicicleta para poder ele deixar ali em segurança, com conforto e ele poder embarcar nas estações, deixando a sua magrela no local onde ele deseja pegar o modal aquaviário.
Um outro aspecto, e aí eu acho que depende realmente da conclusão desses estudos, é a gente identificar, por meio de pesquisas de origem e destino, a quantidade de pessoas que usam esse modal, né? E tudo isso está sendo providenciado com esse programa, né? Porque se a gente imagina que essa possibilidade vai dar mais um diferencial, né, para o conforto do usuário, né, isso tem que estar integrado aos outros. Né? Uma coisa interessante também é que se fala quando você abriu aí esse outro bloco, é a questão das pessoas já falarem dos canais. Né? Especificamente, Recife tem 66 canais. Né? É uma quantidade imensa, né? E que normalmente também as pessoas não respeitam, né, as águas. Né? Jogam lixo, a gente ouve dizer, sofá, joga na maré, fogão. Joga na maré. Inclusive, só trazendo uma importante, no caso que a Ana Suassuna e também a doutora Belice estão falando, é justamente sobre a participação que nós comentávamos aqui em off, antes de voltarmos do intervalo. A Virgínia, do bairro da Madalena, disse, existe um canal na Caxangá, né, enfim, que inclusive tem bastante lixo e cheira muito mal, em frente ao prédio dela, inclusive ela faz uma denúncia aqui, né? Enfim, é sobre essa questão também, cuidado com os canais, né? Exato. É importante. Agora, um outro ponto que eu queria também ressaltar e jogar, inclusive, essa pergunta, né, lançar essa pergunta para a doutora Belize, é justamente como é possível ter mobilidade urbana de forma sustentável. Hoje, a gente está falando sobre essa questão do transporte fluvial, que seria ótimo para a nossa cidade, tanto do ponto de vista paisagístico, turístico, ambiental. enfim, uma série de questões. Mas como se tornar sustentável essa mobilidade urbana, como transformar essa mobilidade urbana de forma sustentável? Bom, é uma difícil pergunta, né? É muito ampla, né? Muito Vou tentar ampla. resumir aqui. Mas, só pegando o gancho na questão da bicicleta, muita gente critica a bicicleta. Não vai resolver o problema porque Recife é uma cidade quente, porque ninguém vai pegar a bicicleta. As pessoas têm que entender que a bicicleta é um modal complementar. Aí entra a questão da sustentabilidade. O que é um sistema de transporte sustentável? É o que desestimule, na minha convicção, o uso do automóvel particular e estimule o uso do transporte coletivo. E claro que o ideal seria o quê? Veículos leves sobre trilho, que não são não poluentes, né? São preferíveis aos ônibus e tal. Mas aí é outra questão que está na seara do governo do estado, em relação ao orçamento, o que é possível fazer. Mas sustentabilidade total, realmente, veículo leve sobre trilhos, bicicleta. E claro, o automóvel não pode ser suprimido totalmente, mas ele deve ser desestimulado. As pessoas têm que preferir, né, usar o transporte público ao invés do automóvel, porque assim, eu costumo dizer que o automóvel é como um gás. O espaço que você der a ele, ele vai ocupar. Então não adianta a gente alargar vias, porque os automóveis estão em crescente ascensão. Então, com a política do governo de incentivo à aquisição de automóveis também, e as pessoas, o poder aquisitivo das pessoas está melhorando, então as pessoas estão adquirindo mais automóveis. E onde é que vai ficar? Onde é que vão ficar todos esses carros dentro da cidade do Recife? Já é uma dificuldade para transitar e para estacionar, não é? Enfim, é uma dificuldade muito grande. Agora eu queria também dar um outro viés a essa conversa da gente sobre justamente o que nós iniciamos aqui nesse bloco, né? Sobre a questão da utilização, por exemplo, da Holanda, né? Sim, 50% da potencialidade do rio é utilizado na questão de transporte de mercadorias e tudo mais. Há a possibilidade de também trabalharmos nesse viés, onde, por exemplo, lá na Holanda, as indústrias são construídas às margens do rio. Né? É possível também trabalharmos com esse projeto, esse direcionamento? Veja, no nosso projeto especificamente nós demos a prioridade ao transporte público de passageiros, né? E veja, a adesão a esse projeto foi muito grande, porque se a gente analisar aqui no Brasil, por exemplo, sem cair no exemplo da Holanda em primeira instância, a gente tem transporte aquaviário de travessia. Se você fizer Rio-Niterói, é balsa, embarcação de travessia. Salvador-Itaparica, é travessia. Né? Se você for para Porto Alegre, tem Porto Alegre e Guaíba, que também é travessia. Qual é o grande diferencial? Nós teremos estações de embarque e desembarque ao longo do rio. Né?
Isso, se você pensar, por exemplo, na região norte do país, as pessoas usam muito barco, mas praticamente elas têm que morar dentro do rio para poder usarem o rio como meio de transporte. E é a título precário, a gente sabe que é bem diferente daquilo que a gente está construindo aqui em Pernambuco e particularmente com esse projeto. O que eu já ouvi falar, não conheço de perto, é que está sendo estudado, por exemplo, em São Paulo, essa questão da cabotagem, né, que é transporte de carga. Né? Lá com a questão do Tietê, eles estão querendo fazer um anel, né, de transporte de cargas para desobstruir as marginais do Tietê. Né? Então, a ideia é trabalhar por aí. A gente teria que ter, evidentemente, um estudo para saber se isso seria viável. Eu acredito que, pelo uso que a gente está dando de prioridade a transporte público, assim, de antemão, a gente teria que preceder um estudo bem consolidado para ver se isso é viável e tal. Né? Eu não colocaria de bate-pronto, né, sem um estudo que antecedesse, porque é que a gente está com tanta segurança com relação a esse projeto. Além de todos os estudos que nós promovemos, né, ambientais, de sustentabilidade, de gestão do sistema, né, a gente está com muita segurança porque tem um projeto e foi antecedido por anos de estudo, 2 anos pelo menos de estudos, e com especialistas, debatendo, integrando com as prefeituras, enfim, fazendo todo o nosso trabalho, porque é um grande, vamos dizer assim, trabalho e projeto que tem muitas interferências. Só para a gente finalizar nessa etapa, nós tivemos trabalho junto à Marinha do Brasil, à Secretaria do Patrimônio da União, ao IFAM, à Prefeitura do Recife, junto com a Olinda, né? Fora os órgãos estaduais, os órgãos ambientais. Então, tudo isso a gente trabalhou fortemente e é por isso que a gente está com tanta segurança com relação a esse projeto. Né? Porque, evidentemente, tem uma descrença, como um internauta colocou aí. Né? Mas, evidentemente, que todo esse projeto é um projeto novo e, como projeto novo, assusta. Né? A população, eu entendo que até vai ter assim, eu não sei nadar, eu vou ter equipamento de segurança? Uma preocupação. É uma preocupação, né? Então, vai ter que ter todo o equipamento de segurança, vai ter que ter um primeiro momento da população se habituar, se aculturar com esse novo modal. Muito bem, a gente vai dar uma pequena pausa aqui, não é, na nossa conversa. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, né, com mais participações dos nossos internautas. Eu queria agradecer aqui a participação do Dr. Helder Medeiros, né? Ele que é cirurgião plástico, está assistindo aqui ao programa Assunto do Dia. Muito obrigado, Dr. Helder. E a Marta Soares dos Santos, que traz aqui uma participação, inclusive essa participação aqui, essa sua, o que você nos encaminhou, a gente vai encaminhar para o Departamento de Jornalismo para tentar solucionar o seu problema, tá certo? Vamos dar essa pequena pausa, não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta. O que o senhor espera desse projeto? Eu espero que o governo faça um bom trabalho, né? É o que nós esperamos, que é para tirar o trânsito, como é que está o trânsito, né? Um caos, né? No trânsito, engarrafamento de todo canto. Que ele faça um bom governo em 2014, né, para a Copa, né? Muito bem, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Hoje estamos falando sobre a navegabilidade do Rio Capibaribe, né? Um importante projeto aí do governo do estado. Bem, agora a gente vai direto à central de produção para ouvir o que se fala na internet com a nossa repórter Thalita Belo. Thalita, é com você. Olá, Felipe, e você de casa que está acompanhando mais um debate aqui no Assunto do Dia. Um tema muito interessante, Recife navegável. Então vamos às notícias na internet. O destaque do site G1 Felipe sobre o tema de hoje é o seguinte: um acordo deve ajudar a colocar em prática o projeto de navegação pelo Rio Capibaribe
na região metropolitana do Recife. A ideia do governo do estado, que consiste na utilização de embarcações para transportar passageiros pelo rio, foi inspirada no modelo existente em Illinois, nos Estados Unidos, que tem um rio semelhante ao Capibaribe e oferece aos moradores um táxi aquático. O NE10 também trouxe um destaque importante sobre o tema da discussão de hoje no assunto do dia. Rio Capibaribe terá 12 barcos fazendo 156 viagens por dia. Segundo o site, pelo menos 7 bairros serão atendidos com transporte fluvial: Derby, Torre, Apipucos, Santo Antônio, São José, Boa Vista e Santo Amaro. O projeto, que vai fazer parte do Sistema Estrutural Integrado, o SEI, prevê apenas a cobrança de uma única passagem para locomoção em barcos, ônibus e metrô. Vamos torcer, então, para que a implantação desse projeto dê certo. Voltamos com você, Felipe Cavalcante. Pois bem, muito obrigado a Thalita Belo nos trazendo mais informações da internet, o que se fala sobre o tema de hoje aqui no programa Assunto do Dia. E vamos continuar conversando aqui, né, com as nossas convidadas de hoje, mas antes de apresentá-las aqui a você que ligou seu televisor agora, olha, pesquisas feitas pela empresa Urbana PE, da Associação Nacional de Transportes Urbanos, em 2006 mostravam que 85% dos deslocamentos feitos em grandes cidades eram realizados por modos motorizados, né? Ou seja, por meios de transportes como ônibus e carros, enquanto 15% optavam por apenas estarem em ambientes, aliás, em alguns motorizados, no caso, não motorizados, ou seja, a exemplo da bicicleta, ou seja, 15% dessas pessoas optavam, né, por utilizar a bicicleta. E para esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores sobre a navegabilidade do Rio Capibaribe, nós estamos conversando hoje com a doutora Belize Câmara e também a Ana Suassuna, ela que é a secretária executiva de articulações institucionais e captação de recursos da Secretaria das Cidades do Estado de Pernambuco. E a gente tem aqui algumas participações, algumas interações dos nossos telespectadores que nos ligaram e deixaram sua participação com o Almi, né, com o Dalvino Neto. O Adriano, de Cabo de Santo Agostinho, ele diz aqui: essa mudança na Agamenon, no canal, não vai atingir ou causar algum transtorno durante as obras desse projeto? Está aqui a participação do Adriano. Temos também a participação do Luiz, de Camaragibe. Senhores, gostei do projeto, porém, só se eu for no meu barco. Posso comprar um barco aqui para utilizar? Está aqui o Luiz participando. O Antônio, de Camaragibe: não acredito nesse projeto pelo seguinte fato: os afluentes do rio, aliás, o rio é feito pelos afluentes e pessoas jogam dejetos, necessidades humanas, e isso é dinheiro jogado fora. Como será fiscalizado? Enfim, está aqui a participação, né, dos nossos telespectadores. Eu queria já encaminhar essas perguntas, essas interações para a Ana Suassuna responder. Pois não. Veja, Felipe, e os nossos telespectadores que estão nos perguntando. Essa questão das águas, quando a gente estava falando no outro bloco, realmente é uma questão importante, né, para a vida nas cidades e a questão de como nós encaramos a presença da água, né, nas nossas cidades e os canais e tal. Toda essa questão, houve uma pessoa aí perguntando do canal da Agamenon. Uhum. O canal da Agamenon não será navegável, pelo menos não nesse primeiro momento, né? Então, quem sabe mais adiante a gente possa estudar os canais também, como mobilidade, enfim. A gente entende que essas áreas públicas, né, porque a gente está falando de uma área pública, né, ela precisa ter um tratamento, né, adequado e, evidentemente, um transporte público como esse da navegabilidade, ele vai puxar essa atenção que hoje a população não tem com relação às suas águas, né? Eu vou até pegar o conceito dessa questão das águas. E é importante também a gente perceber que ele não vai competir, né, com os grandes modais de transporte público de qualidade, como a gente já tem hoje do metrô, como a gente tem hoje dos ônibus. A gente estava conversando em off, como você falou aqui, que hoje, por exemplo, o sistema transporta diariamente 1.800.000 pessoas por dia,
né, é um deslocamento muito grande. E se a gente falar especificamente do barco, né, ele será em torno de 13.500 por dia, né? Não será para competir, né? Ele, na verdade, é um diferencial a mais. E a gente não pode dizer, por exemplo, que por aí ele não se sustenta, né? Ele, na verdade, por ser integrado a pelo menos 4 modais, como a gente já falou aqui, a gente falou do metrô, né? A gente falou do ônibus, a gente falou da bicicleta né? E da pessoa que anda a pé. Agora, né? Sério, eu vou lançar uma dúvida aqui para a doutora Belisa e responder. Hoje, o Brasil tem alguma referência com relação à mobilidade urbana? Existe alguma capital, alguma cidade do nosso país que é tido como referência hoje a ser seguido? Não? Bom, fala-se muito em Curitiba, né, que é o modelo e muita gente se inspirou, o sistema projetado por Jaime Lerner, né, os BRTs. Eu acredito que quando se fala em transporte público, todo mundo lembra logo de Curitiba. De Curitiba. É. Mas será que a gente está tá próximo de chegarmos a ser também uma referência, utilizando esse projeto, né, como uma base agora nessa reflexão, não? Próximo a isso, eu acredito que não. Eu acho que a gente só vai poder ser uma referência quando foi implementado um transporte público, né, de qualidade, porque como a doutora Ana disse, o transporte nos rios, o Rio Navegável, vai abarcar somente 13 mil pessoas por dia, quando a população de Recife, isso é uma parcela insignificante para a população de Recife. Então, é um complemento, mas é um projeto válido, né? Mas realmente é insuficiente para resolver o problema da mobilidade urbana. As pessoas estão bastante preocupadas aqui com a questão da poluição, o caso da Rosilda Silva, né, que participa aqui e acredita que com essa poluição não seria possível nesse projeto ir à frente. Tá aqui a participação da Rosilda Silva. Mas é uma preocupação também, claro, do Ministério Público, todos os órgãos envolvidos. A população também deve estar sendo parceira também nesse projeto, apoiando, é claro, e claro, não poluindo, né, dessa forma que ele vai apoiar, dessa forma que ele vai ajudar bastante para que esse projeto vá à frente, para que continue e, claro, traga uma ótima visão paisagística para a nossa cidade. E, é claro, o turismo, consequentemente, vai melhorar cada vez mais para a nossa cidade. Agora, na sua opinião, né, para que a gente possa encerrar, inclusive, eu queria a sua opinião sobre os benefícios desse transporte fluvial, já falamos aqui, né? Mas, por exemplo, será que não vai agredir de alguma forma o meio ambiente? Será que a preocupação, no caso da Ana Suassuna, de toda a equipe, né, da Secretaria das Cidades, do Governo do Estado, né, em trazer projetos e ver realmente pesquisas para que não danifique bastante o meio ambiente, é pertinente e que o Ministério Público também vai estar sendo parceira também desse projeto? Então, minha preocupação aqui é realmente o meio ambiente, né? Outros aspectos do projeto realmente fogem à minha alçada, como o custo das passagens, etc. Então, minha preocupação é o meio ambiente. E com essa preocupação, eu estive presente à audiência pública que debateu o projeto de navegabilidade e onde foram colhidas sugestões e críticas por parte da sociedade. E nessa audiência pública veio à tona uma questão relevante que o Ministério Público investigou e tomou um posicionamento, que foi, como eu já falei aqui no começo do programa, a ausência de estudo de impacto ambiental para as obras de dragagem. O estudo de impacto ambiental foi feito apenas para a construção das estações. E aí a doutora Ana falou aqui que foram feitos outros estudos, mas é importante que se frise que outros estudos não se equiparam ao estudo de impacto ambiental, que é um estudo muito mais complexo, muito mais profundo e que é uma exigência da própria Constituição Federal. Então, a CPRH é que caberia exigir do empreendedor o estudo de impacto ambiental. E só esse estudo de impacto ambiental, realizado por uma equipe multidisciplinar, biólogos, geólogos, enfim, profissionais das mais diversas áreas, é que tem condições de avaliar realmente que impactos são esses. E um processo de dragagem, como eu disse, é um procedimento muito complexo, que pode causar significativa degradação ambiental. Então, outros estudos não suprem, na opinião, ao ver do Ministério Público, o estudo de impacto ambiental. E é importante ressaltar também que as hipóteses de obrigatoriedade desse EIA-RIMA, o estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, elas são previstas na resolução do CONAMA, resolução número 01 de 86. E a resolução do CONAMA prevê
expressamente a obrigatoriedade do estudo de impacto ambiental nas obras hidráulicas destinadas à construção de canais de navegação. E esse é justamente o caso. Então, a CPRH, ao nosso ver, deveria ter exigido o estudo de impacto ambiental para a dragagem. Está correto o estudo de impacto ambiental que foi feito para a construção das estações, mas faltou essa formalidade, esse requisito para as obras de dragagem. E a CPRH, também estudando o assunto, o Ministério Público pôde perceber que ela emitiu uma mera autorização para essas obras de dragagem. Ora, a autorização, como se diz, né, ela autoriza uma obra ou atividade que gere impactos transitórios e impactos não muito significativos, mas esse não é o caso da dragagem. E foi importante... A dragagem gera fortes impactos ambientais. Então, não poderia ter sido uma autorização ambiental, e sim uma licença ambiental, precedida do estudo de impacto ambiental e de audiência pública em relação à dragagem, para que a população se manifeste sobre essa obra da Foi dragagem. importante essa reflexão aqui da doutora Belisa Câmara, mas estamos sendo informados que o tempo estourou aqui, não é? Mas a gente pode deixar esse debate para uma outra oportunidade, inclusive trazendo esses pontos que nós não trouxemos aqui durante essa conversa, que foi muito importante a participação aqui de todas as duas convidadas, a Ana Suassuna, a doutora Belisa Câmara. Foi muito bom tê-las aqui conosco para refletirmos sobre esse assunto. Com certeza a população agradece aí sobre esses esclarecimentos, né? Eu queria agradecer imensamente, né, em nome aqui da Rede Brasil, agradecer também a sua audiência, né? Vamos ter um novo debate sobre esse tema, se as nossas convidadas assim aceitarem, mais uma vez estarem aqui conosco, né? E lembrando que temos um novo encontro marcado amanhã, se Deus assim nos permitir, no mesmo horário e no mesmo canal. Debater o conhecimento é de suma importância. Um abração e até lá!